Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 7 de abril. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, quinta-feira, rodada bacana, Liga Europa, Conference, Libertadores, Sul-Americana e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, 15 horas, começando na Arábia Saudita, jogo entre Al-Shabaab e Al-Nassr. Time, o Al-Nassr é o líder aqui da competição, vai jogar contra o 13º colocado. O Al-Nassr tropeçou na última rodada e o Al-Hilal encostou. Ou seja, o Al-Nassr não pode vacilar. Vai pra cima, vai pra dentro, mesmo jogando fora de casa. Se a gente puxar a race, o Al-Shabaab em casa perdeu 3, empatou uma, ganhou uma, mercado de gols vem forte. O Al-Nassr fora, são 4 vitórias, uma derrota, mercado de gols também muito forte. Para resultado, vitória Al-Nassr ou Al-Nassr para vencer um dos tempos uma das partes e uma partida aqui com pelo menos 2 gols. E também Cristiano Ronaldo em campo como titular, baita nome aí para chute a gol ou mesmo gol. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Al-Shabaab e Al-Nassr. Partida para 2 gols, 80%. Um gol já no primeiro tempo, 85%. Pré-live, jogo bacana para gols. Com relação aos escanteios, Al-Shabaab 6.5, média alta. O Al-Nassr 6.7, também uma média alta. Um canto de 0 a 10 minutos pode ser interessante. E também, final do primeiro tempo, jogo ainda 0 a 0, ou Al-Nassr perdendo, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, 1.2, 1.5, jogo aí para poucos cartões. E vamos lá, 16 horas, segundo jogo de semifinal de Liga Europa, partida entre Aston Villa e Nottingham. Primeiro jogo foi 1 a 0 para o Nottingham, agora o Aston Villa em casa precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Vamos lá, o Aston Villa em casa é uma equipe over goals, dos 5 últimos jogos perdeu 2, ganhou 3. O Nottingham como visitante são 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota e mercado de gols também muito forte. Vamos lá, gosto aqui pelo menos de 2 gols na partida, mais de 1,5 gols. E como o Aston Villa joga em casa e precisa pelo menos de uma vitória simples de 1 a 0, para resultado eu acho que dá pra gente pensar aqui em Aston Villa, empate anula, o Aston Villa pelo menos não perdendo em casa. Tecnicamente eu gosto mais do Aston Villa, mas o momento atual é do Nottingham, tá beleza? Que mais que a gente pode pensar aqui? Vamos lá. O Aston Villa joga em casa e está atrás do placar. Então, no primeiro tempo, o Aston Villa vai ter que ir para cima. E aí, as finalizações e escanteios a favor do Aston Villa podem acontecer. Mais de 4,5, mais de 5,5. Finalizações Aston Villa no primeiro tempo e pelo menos um canto, um escanteio para o Aston Villa também no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Aston Villa e Nottingham. Jogo para 2 gols, 90%. Um gol no primeiro tempo, 85%. Pré-live, jogo bacana aqui para gols. Com relação aos escanteios, Aston Villa 5.9, Nottingham 5.3. Como o Aston Villa joga em casa e está atrás do placar, eu acho que dá para a gente pensar aqui num primeiro tempo com mais escanteios para a equipe do Aston Villa. Vai atacar. Se não sai o gol, sai o canto, tá bom? Cartões. 1.3, 1.4, partida para poucos cartões. Prováveis escalações aqui para Aston Villa e Nottingham. Time, é o seguinte, pelo lado do Aston Villa, finalização, chute a gol, Rodgers e Watkins. Para desarmes, o Tielemans. E o Tielemans, ele também finaliza de fora da área, tá? Finalização de fora da área, Tielemans. Pelo lado do Nottingham, finalização, chute a gol, Igor Jesus. E nesse momento a escalação, ó, tá com o Chris Wood. Eu não sei se o Gibbs White vai para a partida ou não, parece que é dúvida. Mas se tiver com esses 2 jogadores, finalização, chute a gol, Igor Jesus e o Chris Wood. Para desarmes, o Domingues e também o Anderson. Fechou? E vamos lá, 16 horas, mais uma partida de semifinal na Liga Europa.
Partida entre Freiburg, da Alemanha, e Braga, de Portugal. O primeiro jogo em Portugal foi 2-1 para o Braga, e agora o Freiburg em casa precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. É uma partida bem parecida com Aston Villa e Nottingham. O Freiburg em casa começou a partida, vai ter que ir para cima, vai precisar ir para dentro, tá bom? O Freiburg em casa dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, ganhou 3, empatou uma, mercado de gols bem forte. O Braga fora, perdeu 2, ganhou 3, mercado de gols também vem forte. Time, vamos lá. Para resultado, como o Freiburg precisa vencer e joga em casa, Freiburg empate anula. Como as duas equipes têm uma tendência boa para gols, um jogo para mais de 1,5 gols. E seguindo o mesmo raciocínio da partida entre Aston Villa e Nottingham, o Freiburg está atrás do placar e joga em casa. Juizão apitou, o Freiburg vai para cima, vai para dentro. E aí, finalização e escanteio no primeiro tempo para o Freiburg pode ser bacana, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Freiburg e Braga. Jogo para 2 gols, 70%. Gol já no primeiro tempo, 75%. Com relação aqui aos escanteios, Freiburg 4, Braga 5.1. Final do primeiro tempo, jogo 0-0 ou Freiburg perdendo um canto no final do primeiro tempo pode ser bacana. Com relação aos cartões, 1.7 e 2.4. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Freiburg e Braga. Pelo lado do Freiburg, finalização, chute a gol, mesmo gol, Matanovic, finalização de fora da área, o Manzambi. Pelo lado do Braga, finalização, chute a gol, o camisa 10, Salazar. Fechou? E vamos lá, 16 horas, semifinal de Conference, jogo entre Crystal Palace e Shakhtar. Primeira partida foi 3-1 para o Crystal Palace e ainda o Crystal Palace decide em casa. Ou seja, a classificação do Crystal Palace está muito bem encaminhada. Vamos lá. Para resultado e gols, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? O Crystal Palace é favorito? Sem dúvida alguma, sim. Mas um empate classifica o Crystal Palace e mesmo que ele perca por 1 gol de diferença, ele também está classificado, tá bom? Então, pré-live, eu prefiro uma outra linha de raciocínio. O Shakhtar entra como a zebra, só que o Shakhtar, se quiser alguma coisa aqui na Conference, precisa pelo menos de 2 gols para empatar o confronto. O Shakhtar, jogando fora de casa, é uma equipe extremamente overgoals. Então vamos lá. O que eu gosto aqui pré-live? A gente pensar numa linha de finalizações a favor da zebra, mais de 6,5, mais de 7,5, mais de 8,5. Finalizações Shakhtar na partida inteira e pelo menos 1 gol do Shakhtar no jogo. 1 gol do Shakhtar na partida tá com uma cotação bem interessante. E é isso. 16 horas, mais uma semifinal de Conference, jogo entre Strasbourg da França e o Rayo Vallecano da Espanha. Primeira partida na Espanha, 1-0 o Rayo Vallecano. Agora o Strasbourg em casa precisa pelo menos de 1 gol para empatar o confronto. Vamos lá. O Strasbourg em casa é uma equipe extremamente over e oscila. O Rayo Vallecano fora também oscila e é uma equipe overgoals. Pré-live, eu gosto aqui de um jogo para pelo menos 2 gols e pelo menos 1 gol na partida do Strasbourg. Over meio gol, Strasbourg, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Strasbourg e Rayo Vallecano. Jogo para 2 gols, 90%. 1 gol no primeiro tempo, 80%. Pré-live é jogo bom para gols. Escanteios, Strasbourg 5.2, Rayo Vallecano 4.7. Final do primeiro tempo, esse jogo 0-0, Strasbourg na pressão, 1 canto no final do primeiro tempo. Cartões 1.4 e 3.3. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Strasbourg e Rayo Vallecano. Pelo lado do Strasbourg, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Inciso finaliza pra caramba. E para desarmes, El Mourabet. Pelo lado do Rayo Vallecano, finalização, chute a gol, Easy Palazon e o Jorge de Frutos. E para desarmes, o Ratiu. Fechou? 19 horas, Copa Libertadores, o Mirassol recebendo a LDU do Equador. No grupo, a LDU vem na primeira colocação e o Mirassol é o terceiro colocado, ou seja, o Mirassol precisa aí de um bom resultado se quiser alguma coisa na Libertadores. Puxando o Race, o Mirassol em casa ganhou 3, perdeu 2, vem bem aqui nas 2 últimas partidas, ganhou do Always Ready da Bolívia, que é uma equipe mais tranquila, jogando no Brasil, e ganhou do Corinthians por 2-1. LDU, como visitante, são 3 derrotas e 2 vitórias. Time, o negócio é o seguinte, aqui é Libertadores. Libertadores, ó, geralmente placares com poucos gols, tá? Então, pré-live, um jogo para menos de 4 gols. Porém, como o Mirassol joga em casa, e o Mirassol jogando em casa
é uma equipe que geralmente faz gols. Um gol do Mirassol na partida eu gosto. Então, over meio gol Mirassol, porém, na partida, um jogo para menos de 4 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Mirassol e LDU, jogo para 2 gols 60%, partida para menos de 4 gols 90%. Com relação aos escanteios, Mirassol 7, média boa jogando em casa, LDU 4.5. Primeiro tempo, mais escanteios pro Mirassol e final do primeiro tempo. Se o Mirassol ainda não está na frente do placar, jogo empatado ou Mirassol perdendo, na pressão, um canto no final do primeiro tempo, alta probabilidade aí de acontecer. Cartões, 2.8, 2.8, Juizão 5.1, Libertadores, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, dando sequência, 19 horas, Copa Sul-Americana, jogo do Higgins, do Chile contra o São Paulo do Brasil. Aqui é jogo do primeiro, que é o São Paulo do grupo, contra o segundo colocado. Time, para resultado, pré-live é um pouco complicado, a gente precisa ver se o São Paulo vai jogar com o time completo, se de repente vai dar aquela poupada, né? O São Paulo é o líder do grupo, pode muito bem aqui entrar com um time misto, reserva, e depois colocar os titulares no decorrer da partida. Então, para resultado, eu tô fora. Para gols, eu gosto. Jogo para mais de 1,5 gol, apenas 55%, menos de 4 gols na partida, tá batendo 100%. A tendência desse jogo é uma partida para menos de 4 gols. Lembrando, bater 100% aqui não significa nada, tá? Pode rolar um 3-3? Claro que pode, é futebol. Porém, a tendência do jogo pré-live é para menos de 4 gols. Com relação aos escanteios, time da casa 5.5, São Paulo 5.8, final do primeiro tempo, alta probabilidade para sair escanteio. Então esse jogo 0-0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 2.2, 2.6, Juizão 5.5, pelo menos um cartão para cada lado. 21h30 Libertadores, jogo entre Independiente Medellín da Colômbia contra o Flamengo do Brasil. Flamengo líder do grupo, jogando aqui com o terceiro colocado. Vamos lá. O Independiente Medellín em casa perdeu 2, ganhou 3. O Flamengo, como visitante, uma derrota apenas, 3 vitórias e um empate. Time, para resultado, mesmo o Flamengo jogando fora de casa, Flamengo empate anula, dupla hipótese Flamengo, probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela aqui para Independiente Medellín e Flamengo. Jogo para 2 gols, 80%. Partida para menos de 4 gols, 85%. Eu gosto dos dois cenários, tá? Com relação aos escanteios, Independiente Medellín 6.3, Flamengo 3.9, cartões 2.1, 1.6 e o Juizão 5.6. E vamos lá, 21h30, Copa Sul-Americana, jogo entre Blooming da Bolívia e Bragantino do Brasil. Time, antes dessa análise, deixa eu mostrar uma coisa importante. Vem comigo. Time, vamos lá. Por mais que essa partida seja na Bolívia, aqui a gente não tem tanta altitude, tá? 428 metros acima do nível do mar. Quando o jogo é em La Paz, também Bolívia, a gente está falando de 4.000 metros de altitude. Aí complica, aí falta ar, a bola fica mais rápida. Aqui, querendo ou não, a gente tem um cenário mais normal. Voltando para a análise. E vamos lá, voltando aqui para a partida entre Blooming e Bragantino, como o fator altitude não vai ser tão forte, se o Bragantino vier mais ou menos com o time completo e jogar com um pouquinho de vontade, eu acredito que não perca. Para resultado, dupla hipótese, Bragantino. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Blooming e Bragantino. Partida para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Escanteios, Blooming 4.3. Bragantino 5.9. Cartões 3.2, 2.8. Juizão 4.8. Pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, 21h30, Copa Sul-Americana, jogo do Carabobo, da Venezuela, contra o River Plate da Argentina. No grupo, o River é o primeiro colocado, jogando contra o segundo colocado. Time, vamos lá. Se o River Plate vier completo e jogar com um pouquinho de vontade, mesmo jogando fora de casa, não deve perder. River Plate empate anula, dupla hipótese, River Plate, probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Carabobo e River Plate. Partida para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Pré-live, o menos de 4 gols chega aí mais forte. Escanteios, Carabobo 4.2, River Plate 5.8, cartões 2.9, 2.4, Juizão média baixa 3.6. E vamos lá para fechar, 23 horas, Copa Libertadores, jogo entre Júnior da Colômbia contra o Cerro Porteño do Paraguai.
O Cerro vem na terceira colocação e a equipe colombiana é a última colocada. Se o time colombiano quiser alguma coisa aqui na Libertadores, precisa de um bom resultado jogando em casa. A equipe do Júnior, em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, empatou uma, ganhou 3. É uma equipe que em casa geralmente faz gols. O Cerro Porteño fora, perdeu 3, empatou uma e só venceu uma partida. Vamos lá. Para resultado, dupla hipótese Júnior. Pensando em gols, over meio gol Júnior, eu gosto. E como é Libertadores, a tendência é para uma partida com menos de 4 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Júnior e Cerro Porteño. Partida para 2 gols, 75%. Menos de 4 gols, 85%. Escanteios, Júnior 4.2, Cerro Porteño 5.3. Final do primeiro tempo, alta probabilidade aqui para sair escanteio. Então, jogo 0-0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 2.2, 1.9, juizão 4.9, um cartãozinho aí para cada lado. Vamos lá, como é que ficou o melhor palpite para hoje? Jogo entre Independiente Medellín e Flamengo, Flamengo empate anula. E no jogo entre o Wiggins e São Paulo, jogo para menos de 4 gols e meio e para ambas as equipes receberem pelo menos um cartão. Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Time, antes do palpitão, se você não quer marcar bobeira e já quer aproveitar o grupo da Copa do Mundo, é isso mesmo. Quem vai ser o artilheiro? Qual a seleção que classifica? Quem não classifica? A gente já tá preparando tudo mastigadinho pra vocês. E óbvio, tá rolando semifinal de Champions League, daqui a pouco tem a final, os grandes campeonatos terminando e a gente passando ali só o filé com fritas. Não quer perder nada? De forma 100% gratuita? Tá no primeiro comentário fixado e vem. Bem, bora de palpitão, mas antes, já deixa aquele like, faz o comentário, dá aquela hypada no celular pra fortalecer e amanhã a gente trazer tudo de novo. Pode ser? Muito obrigado, tamo junto. Vamos lá, palpitão aí na tela. Aston Villa e Nottingham, Aston Villa empate anula. Jogo entre Strasbourg e Raio Vallecano, jogo para mais de 1 gol e meio. Blooming e Bragantino, dupla hipótese Bragantino. Mirassol e LDU, over meio gol Mirassol, pelo menos 1 gol do Mirassol na partida. E para fechar, Júnior e Cerro Porteño, dupla hipótese Júnior. Palpitão aí é esse para hoje. Vídeo tá acabando, te vejo por aqui amanhã. Valeu! Fui.